Eu tenho uma história bastante selvagem para compartilhar, envolvendo eu e minha esposa Jéssica, com quem estou há 9 anos. Éramos o tipo de casal que as pessoas imaginam quando ouvem as palavras amores de escola. Nos conhecemos no ensino médio e começamos a namorar após uma dança escolar brega para a qual praticamente todos foram obrigados a ir. Todos pensavam que éramos o par perfeito, mas tínhamos planos diferentes para o futuro. Eu queria me dedicar aos livros, estudar direito e me tornar advogado, enquanto ela, por outro lado, sonhava com Hollywood e queria se tornar atriz. Claro, eu a apoiava, mas estaria mentindo se dissesse que não estava um pouco nervoso sobre como faríamos isso funcionar. Eu estaria até o pescoço em livros de direito enquanto Jéssica estaria fazendo audições por todo o país. Me formei um ano antes dela porque, engraçado o suficiente, mesmo sendo 2 anos mais velha do que eu, ela estava em uma série abaixo. Nunca entendi completamente esse mistério, toda vez que perguntava, ela ficava na defensiva. Olhando para trás, acho que, se eu soubesse o motivo real, poderíamos ter terminado ali mesmo. Confie em mim, você entenderá mais tarde. Depois do ensino médio, fui para a faculdade de Direito em outro estado e entramos no território dos relacionamentos à distância. Sim, já consigo ouvi-los dizendo que era uma má ideia, mas eu estava determinado a tentar. Conversávamos todas as noites e eu a visitava em feriados e ocasiões especiais. Claro, às vezes ela não podia conversar por um motivo ou outro, mas não dei muita importância a isso. Depois que ela terminou o ensino médio, ela soltou uma bomba, queria estudar teatro na Europa. A distância no mesmo país era uma coisa, mas um oceano inteiro entre nós me deixava preocupado, mas ela me tranquilizou, prometendo ligações intermináveis e conversas noturnas. O tempo voou, com ela na Europa estudando teatro e eu aqui, com o nariz enterrado em livros de direito. Conheci muitas pessoas interessantes, algumas das quais eram mulheres, mas mantive as coisas amigáveis. Afinal, eu tinha exames da faculdade para acertar e um exame da ordem para me preparar. Avancemos alguns anos, me formei na faculdade de Direito, passei no exame da ordem e consegui um emprego em um escritório de advocacia de médio porte, lidando com contratos corporativos. Não exatamente uma montanha-russa emocionante, mas pagava as contas. Enquanto isso, Jéssica estava de volta aos Estados Unidos, fazendo audições para lá e para cá, mas principalmente colecionando uma série de fracassos. Finalmente, amarramos o nó oficialmente, embora já estivéssemos juntos há anos na época. Lentamente, subi na hierarquia do escritório de advocacia, enquanto ela conseguiu alguns papéis menores como atriz. Trocamos nosso pequeno apartamento por uma casa em Virgínia, com uma etiqueta de preço salgada, mas, graças ao meu emprego estável e bom crédito, conseguimos uma hipoteca. Então, aconteceu, o CEO do meu escritório se envolveu em um escândalo de desvio de fundos, e o escritório foi à falência e, de repente, meu emprego evaporou. Tínhamos acumulado algumas dívidas, e se não pudéssemos pagar a hipoteca, estávamos no caminho rápido para sermos despejados da nossa nova casa. Quando contei a notícia para minha esposa, choramos juntos e começamos a pensar em maneiras de nos mantermos à tona. Pensamos em vender nossas coisas ou ela trabalhar em um emprego de meio período virando hambúrgueres. Infelizmente, esses planos eram como colocar um band-aid em um navio afundando, não seriam nem suficientes. Com o prazo da nossa hipoteca se aproximando, a pressão estava aumentando. Então, apenas alguns dias antes de enfrentarmos o fim financeiro, minha esposa me surpreendeu com uma notícia emocionante: ela havia conseguido um grande contrato de TV. Ela estava toda discreta sobre os detalhes, dizendo que era altamente secreto e nem mesmo seria divulgado publicamente. Pareceu um pouco suspeito para mim, mas em tempos desesperados, medidas desesperadas, certo? O tempo passou, minha esposa era uma atriz com cada vez mais experiência, e, afinal, todos já ouvimos falar de como os programas de TV se esforçam para evitar spoilers e coisas do tipo. Por isso, não entrei em detalhes. Além disso, o salário que ela estava ganhando era suficiente para cobrir a hipoteca. Por causa disso, a vida voltou aos trilhos e eu estava nas nuvens.
Eu quase desejava poder continuar ignorante vivendo essa mentira, mas nosso casamento já estava começando a cheirar a peixe podre. Meio ano passou voando, estávamos livres de preocupações, sem mais pesadelos sobre perder nossa casa. Até encontrei um novo emprego em um escritório de advocacia menor, apenas 3 meses depois. Eles se preocupavam mais com a advocacia pública do que com empregos corporativos, e embora o salário fosse menor, era bom ajudar pessoas comuns. Enquanto isso, a carreira de atriz da minha esposa parecia estar em uma trajetória ascendente para a lua, o salário crescia ano após ano, mas ela mantinha as cartas perto do peito, não revelando muito sobre o trabalho. Com o tempo, comecei a sentir um cheiro de rato. Não parecia pedir demais querer saber um pouco sobre o que ela estava fazendo, especialmente quando estava trazendo dinheiro para pagar nossa hipoteca, mas eu ignorei, me convencendo de que estava sendo paranoico e decidi deixar para lá, afinal, tinha coisas mais importantes para resolver com meu novo emprego e alguns projetos pessoais. Falando em desenvolvimento pessoal, adotei uma nova dieta e prometi ir à academia 3 vezes por semana. Minha esposa, Jéssica, também estava se esforçando, ela se vestia impecavelmente e colocava maquiagem antes de sair. Estranhamente, quase não tínhamos mais intimidade, muito menos saíamos para encontros, então vê-la arrumada desse jeito era um pouco confuso. Quero dizer, a TV tem altos padrões, mas eu não fazia ideia do verdadeiro espetáculo que ela estava preparando. Pensando bem, você realmente não pode inventar isso. A trama engrossou quando um dia um anjo anônimo decidiu compartilhar seu segredo comigo. Entrei no trabalho e encontrei um envelope branco simples na minha gaveta da mesa, com meu nome escrito e as palavras "a leia imediatamente". Dentro estavam fotos de Jéssica em um cenário que parecia suspeitosamente um clube de strip, envolvida em atividades que me deixaram de queixo caído. A princípio, pensei que tinha que ser um engano, uma brincadeira de mau gosto com a qual eu poderia rir no futuro. As fotos não eram exatamente claras e poderiam ser confundidas com alguém diferente. Eu me agarrei à esperança de que tudo fosse apenas um mal-entendido ou simplesmente uma piada, mas ninguém veio me dizer que era, e minhas preocupações cresceram. Eu sabia que precisava cavar mais fundo. Com algum dinheiro guardado de trabalhos freelancer que havia feito antes de conseguir meu emprego atual, decidi contratar um investigador particular. Eu não tinha exatamente tempo ou estômago para ficar rondando clubes de strip ou algo pior. Além disso, se minhas suspeitas estivessem erradas, estaria causando estresse desnecessário à minha esposa. O investigador particular não foi barato, mas foi minucioso. Ele rastreou a origem das fotos e investigou o que precisava para revelar o que estava acontecendo. O relatório chegou à minha mesa um dia depois, junto com fotos de alta resolução que confirmavam minhas suspeitas. Lá estava, preto no branco, minha esposa Jéssica, minha querida de 9 anos, estava protagonizando em um clube de swing de alto nível. Meu coração afundou e a pressão subiu pela minha garganta. Eu podia sentir pulsando contra minha caixa torácica. O choque do que eu havia descoberto me atingiu como um balde de água gelada. 9 anos de casamento, planos de ter filhos assim que a hipoteca saísse das nossas costas, tudo deixado pendente. Fui pego desprevenido, traído pela Jéssica depois de tudo que passamos e sobrevivemos juntos. Eu precisava de respostas, então naquela noite sentei na sala de estar esperando por ela retornar. Levou algumas horas até a escuridão da noite para ela entrar pela porta. Percebi que ela ficou surpresa ao me encontrar acordado. Normalmente, eu estaria profundamente adormecido quando ela retornasse. Olhando para trás, eu deveria ter visto isso como um sinal de alerta, mas eles não chamam isso de retrospectiva à toa. As evidências nucleares pesavam em meu bolso, mas eu queria ouvi-la primeiro. Perguntei diretamente: por que você estava trabalhando em um clube de swing? Ela parecia congelar. Querido, você deve estar confuso. Eu não trabalho em nenhum lugar assim. O que faz você pensar isso? De onde isso está vindo? Por que você está pulando para essas conclusões? Senti uma onda de raiva, mas consegui manter a calma. Insisti para que ela confessasse.
Jéssica continuava negando e me olhando como se eu estivesse louco. Foi quando eu trouxe as fotos, espalhando-as uma por uma. Observei atentamente seu rosto. Cada olhar que ela dava parecia tirar a cor de seu rosto, a culpa irradiando dela como o calor de uma fornalha. A leve dúvida que eu poderia ter tido sobre as fotos serem dela desapareceu. Mas, em vez de mais mentiras ou um surto defensivo, ela desabou em lágrimas. Ela afirmou que tudo era pela hipoteca, para salvar nossa casa, era tudo por nós. Você deve entender que estou envergonhada. Olhe o que me tornei. Eu tive que fazer isso por nós, mas não pude te contar. Eu só tinha que manter isso escondido. Mas meu radar de traição estava apitando mais alto do que nunca. Apontei para ela que o medo dela de minha decepção não lhe dava o direito de me apunhalar pelas costas. Ela tentou argumentar que nunca quis me machucar e nem mesmo queria que eu descobrisse. O que diabos? Ela está falando sério. Essa desculpa nunca seria suficiente para o que ela fez. Então, questionei seus planos futuros. Afinal, eu tinha conseguido um novo emprego alguns meses atrás, e ela poderia ter saído naquele momento. Poderíamos ter lidado com a hipoteca sem as escapadas noturnas dela. Ela pareceu sem palavras, e francamente, eu não precisava ouvir mais nada. De repente, tudo começou a se encaixar. As etiquetas de designer penduradas nos cabideiros, a decoração cara em nossa casa, suas roupas de $1000. Como pude ser tão cego? A realização me atingiu como um soco no estômago. Jéssica não era mais a humilde atriz. Ela se tornará um símbolo altamente remunerado de momentos sensuais. Uma última pergunta pairou no ar: e você gostou? Do dinheiro, da fama, de tudo isso? Ela permaneceu em silêncio, e o silêncio se estendeu por quilômetros para mim. Finalmente, ela perguntou: o que você quer que eu faça? Quer que eu pare? Nesse ponto, eu estava lutando contra as lágrimas. Como eu poderia confiar nela? Ficamos ali em silêncio, como duas estátuas em um monumento matrimonial em ruínas, esperando por um milagre. Minha vida parecia uma piada ruim. Então, ela quebrou o silêncio, implorando por uma segunda chance e jurando parar no dia seguinte. Eu gostaria de ter permanecido frio e a expulsado. Sinto muito dizer isso, mas é a verdade. Eu deveria ter dito não, isso teria sido certo a fazer, e Deus sabe que cheguei perto. Mas não consegui pronunciar a palavra divórcio. As raízes do que eu sou, do que somos juntos, cresceram e se enroscaram nela. Parecia que eu não conseguia. Em vez disso, me encontrei dizendo: está bem. Eu dei a ela uma segunda chance. No dia seguinte, contra seus desejos, a acompanhei ao clube para confirmar que ela realmente estava parando. Na minha frente, minha esposa resolveu as coisas com o chefe dela. Meu punho se fechou diante do sorriso satisfeito dele. Depois desse tormento emocional, saímos juntos. Decidi tirar uma semana de folga do trabalho e reconectar com minha esposa. Tentamos revisitar nossos dias como adolescentes apaixonados, as palavras doces, as brincadeiras bobas, as risadas. Parecia nostálgico e por um momento eu realmente acreditei que poderíamos salvar nosso relacionamento. Por mais bizarro que parecesse, o antigo emprego da minha esposa no clube de swing salvou nossa casa, uma pílula difícil de engolir para mim, o autoproclamado provedor da família. Mas ela havia largado o emprego diante dos meus olhos e agora tínhamos mais tempo um para o outro. Outra semana passou e ela começou a se candidatar para novos empregos, enquanto meu escritório de advocacia me designou para lidar com um processo de $1 milhão que exigia que eu viajasse para Indiana. O pensamento de ir para longe novamente me deixou apreensivo, mas as garantias da minha esposa me deram coragem para aceitar o trabalho. Nos despedimos apaixonadamente no aeroporto, cheios de promessas, abraços e beijos. Ao partir, senti uma mistura de emoções, empolgação pela minha nova função e ansiedade por confiar novamente em Jéssica. Aqui estava eu, tentando confiar que minha esposa permaneceria fiel enquanto eu estivesse ausente ou encerraria o casamento. Optei por confiar,
Você pode me julgar por isso, de qualquer forma. Justo quando as coisas estavam melhorando, a lei de Murphy atacou novamente. O universo decidiu me testar ainda mais. Eu havia sido fraco, mostrei que não estava pronto para ser forte, então minha vida clichê teve que mudar de marcha para que eu aprendesse. As primeiras semanas no novo emprego foram promissoras. Eu estava defendendo jovens prestes a entrar em detenção juvenil, um trabalho recompensador que eu havia buscado. Apesar do trabalho, eu sempre garantia ligar para minha esposa todas as noites. No entanto, depois de algumas semanas, notei uma mudança. Às vezes, ela não estava disponível ou simplesmente não atendia. Ela tinha suas razões, é claro, a busca por emprego, afazeres para fazer, as quais eu engolia sem questionar. Então, um dia, recebi uma mensagem de texto críptica no trabalho. Era da anônima que inicialmente me alertou sobre a vida secreta de Jéssica. A mensagem trouxe de volta uma onda de desconforto e meu coração começou a bater mais forte novamente. Respondi rapidamente e marquei um encontro em um restaurante local para a terça-feira seguinte. A semana não passava, mas finalmente chegou a terça-feira. Terminei o trabalho às 17 horas e fui para o restaurante. Cheguei um pouco cedo, pedi o primeiro prato que vi no menu e me acomodei na mesa. Minha atenção estava completamente voltada para o convidado misterioso que estava prestes a virar minha vida de cabeça para baixo mais uma vez. Pouco depois das 18 horas, uma mulher elegante entrou pela porta do restaurante. Instintivamente, soube que era ela. Quando ela se aproximou da minha mesa, se apresentou. Meu nome é Natália, e você é o marido da Jéssica, certo? Sim, respondi. Minha curiosidade aumentou. Como você conseguiu aquelas fotos? Perguntei. Ela soltou um suspiro antes de responder. Trabalhávamos no mesmo clube. Eu saí. Eu deveria ter me manifestado antes, mas temia perder meu emprego. Agora que deixei aquele lugar horrível, acho que é hora de você ouvir toda a história. Um turbilhão de emoções me envolveu, de nervosismo, excitação, incerteza. O que eu estava prestes a descobrir sobre minha esposa? Continue, eu disse, inclinando-me para a frente em antecipação. Natália respirou fundo e começou. Jéssica e eu éramos colegas de trabalho. Compartilhávamos o mesmo turno e frequentemente passávamos nossos intervalos juntas. Eu já estava lá há 3 anos antes dela aparecer. A ajudei a se estabelecer, sem saber que ela estava escondendo seu estado civil. Toda vez que perguntava se aquele era o trabalho que realmente queria, ela respondia com confiança que sim, e eu acreditava nela. No início, ela registrava sua saída prontamente após o expediente e ia direto para casa. Mas com o tempo, notei mudanças. Ela passou a ficar mais tempo com os clientes e funcionários. Nosso clube atraía muitos atores e Jéssica parecia se dar especialmente bem com eles. Ela também começou a aparecer no trabalho com roupas cada vez mais luxuosas. Isso não era incomum para o trabalho, mas Jéssica estava exagerando. Então, Natália compartilhou como, numa noite, Jéssica convidou para uma boate após o trabalho. Ambas acabaram bastante bêbadas, embora Natália tenha bebido menos porque precisava trabalhar na manhã seguinte. Natália, assumindo a responsabilidade pelo estado de Jéssica, chamou um Uber e decidiu levá-la para casa. Durante o trajeto de volta, Jéssica perguntou por que Natália trabalhava no clube. Natália contou a verdade, sobre a necessidade de dinheiro e sua tentativa fracassada de conseguir um emprego em outro lugar. Quando perguntou o mesmo a Jéssica, ela inicialmente disse que era para pagar a hipoteca, mas depois admitiu que agora trabalhava lá porque gostava do luxo que o emprego lhe proporcionava. Natália então revelou essa bomba nuclear para mim, sim, ainda maior do que todas mencionadas anteriormente. Jéssica, em seu estado alcoolizado, deve ter percebido isso. Então, tirei aquelas fotos secretas para te alertar. Usando as redes sociais, descobri o seu local de trabalho, deixei o envelope no seu cubículo e esperei pelo melhor. Fiquei atordoado, minha mente revivendo a noite em que confrontei minha esposa.
Você começou por nós, mas continuou por você, eu lhe disse. Meu instinto estava certo e eu lamentava não tê-lo confiado. Lamentava agir como um fraco durante tudo isso. Natália, percebendo meu silêncio, esperou que eu respondesse. Agradeci pela honestidade e revelei minha decisão de pedir o divórcio. Voltei para casa e decidi confrontá-la. Sentamos à mesa da cozinha, olhando nos olhos um do outro, e eu disse com firmeza: "E Jéssica, eu sei sobre o seu trabalho no clube noturno. Sei que você mentiu sobre o motivo pelo qual estava lá. E agora estas acusações, é demais." Ela manteve sua máscara, negando tudo, mesmo com as evidências diante de nós. Quando viu que não tinha mais saída, ela me ameaçou: "E você vai se arrepender disso", ela disse com um sorriso frio. Foi então que eu soube que estava tomando a decisão certa em buscar o divórcio. A verdade estava clara, e eu não podia mais tolerar suas mentiras e manipulações. Enquanto me preparava para dar entrada no divórcio, recebi uma carta chocante. Os golpes continuam chegando. Jéssica me venceu nessa, me acusando de abuso, maus tratos e até infidelidade. As acusações absurdas eram respaldadas por uma foto de Natália e eu no restaurante. De repente, percebi que Jéssica estava me espionando. Sobrecarregado pela raiva e ansiedade, percebi que precisava manter a compostura, apesar das evidências contundentes e da calúnia pública de minha esposa nas redes sociais. Eu sabia que as acusações eram infundadas. Meu primeiro passo foi recontratar o mesmo investigador particular, armado com um tesouro de evidências contra minha esposa mentirosa. Eu estava pronto para revidar. Jéssica pode ter dado o primeiro passo contra mim, mas eu estava determinado a fazê-la se arrepender. Compilei todas as informações do investigador particular e armazenei backups no meu telefone e computador. Em seguida, enviei uma mensagem para Natália perguntando se ela testemunharia por mim na audiência de divórcio, já que minha esposa havia tirado uma foto de nossa conversa e me acusava de infidelidade e coisas piores. A resposta de Natália veio depois de um dia inteiro: "E sim, me avise quando." Eu mandei uma mensagem de volta informando que a audiência estava marcada para o próximo mês. Passei a noite organizando tudo e me preparando para o confronto final e para os jogos enganosos da minha esposa. Avançando um mês, o dia da audiência de divórcio finalmente chegou. Peguei Natália e dirigimos até o tribunal em Virgínia. Fiz com que ela se sentasse cedo na sala do tribunal. Queria que minha esposa permanecesse inconsciente da presença de Natália até que fosse chamada para depor. Afinal, se minha esposa pudesse me pegar de surpresa com mais mentiras, eu estava justificado em surpreendê-la com a verdade. Também me encontrei com meu advogado, que chegou 15 minutos depois de Natália e eu. Minha esposa fez sua entrada 45 minutos depois, acompanhada de sua família estendida, de um homem bem vestido que eu presumi ser seu advogado, e de uma jovem que se parecia com minha esposa. Poucos minutos depois, o juiz entrou e a audiência começou. A declaração inicial do advogado da minha esposa foi chocante. Ele me acusou da mesma infidelidade que eu havia acusado minha esposa. Ele afirmou que eu a forcei a sair do emprego, recusei-me a ajudá-la a encontrar novo emprego e fiz falsas acusações contra ela quando consegui um emprego melhor. Para completar, ele argumentou que eu queria negar-lhe pensão alimentícia, deixando-a sem dinheiro. A pior alegação veio em seguida. Eu não poderia ter inventado isso nem nos meus sonhos mais loucos. Aparentemente, eu estava me recusando a fornecer qualquer apoio para nossa suposta filha que precisava de ajuda financeira. Ele solicitou que o tribunal me obrigasse a fazer pagamentos de pensão alimentícia para minha esposa após o divórcio. Fiquei atordoado. Minha esposa nunca havia mencionado ter uma filha, e nem sua família. Nunca planejamos ter filhos, muito menos uma menina de 11 ou 12 anos. Enquanto tentava entender as revelações, lembrei-me de uma reação intrigante que minha esposa teve a uma pergunta no ensino médio. Então, me dei conta de que ela deve ter abandonado a escola para esconder uma gravidez todos esses anos. Eu acreditava que não tínhamos segredos, mas ela guardou esse segredo enorme à vista de todos. Não tive tempo para refletir sobre essa revelação surpreendente, no entanto.
A audiência de divórcio estava em andamento. Meu Deus, isso me atingiu com força, mas eu não podia mais ser fraco. Eu tinha que lutar pela minha vida agora. Então, era a nossa vez, e a luta estava só começando. Meu advogado fez uma pausa antes de se dirigir ao juiz. Excelência, eles têm distorcido meu cliente em cada virada. Não há um único caso de infidelidade de sua parte que possa ser comprovado. As fotografias e perguntas apresentadas são insuficientes para provar tal alegação. Além disso, temos evidências sólidas de que é sua cônjuge que tem estado envolvida em infidelidade desenfreada. Por favor, consulte os anexos B e C, que mostram a cliente da defesa confessando abertamente comportamento enganoso em busca de ganho financeiro. Essas ações não falam do caráter de uma pessoa confiável, especialmente alguém que distorce nossas ações e as do meu cliente. Além disso, podemos contestar a alegação de que a defesa precisa de apoio financeiro, como mostra o anexo 500, ela está atualmente empregada e totalmente capaz de se sustentar. Quaisquer afirmações contrárias são enganosas. Se o conselho dela discorda, desafiamos a apresentar registros bancários para provar seu caso. Meu advogado fez uma pausa antes de concluir, e meu cliente foi enganado e iludido e agora deseja se desvencilhar dessa teia de mentiras sem perda financeira. Acreditamos que o tribunal considerará isso um pedido razoável. O juiz levou um momento para deliberar e depois procedeu à revisão das evidências. O último anexo, o anexo 500, havia sido meticulosamente coletado pelo meu investigador particular. Era uma prova inegável de que minha esposa ainda estava empregada e, conforme as evidências foram mostradas ao tribunal, seu rosto empalideceu. As fotografias claramente mostravam ela trabalhando em um clube de swingers há apenas uma semana, ostentando roupas e joias caras. Seu advogado parecia perplexo, enquanto sua família parecia chocada. Eu não pude deixar de sentir um senso de triunfo enquanto sua suja teia de mentiras se desfazia na frente de todos. Durante todo esse pesadelo, eu estava sozinho em recebendo os golpes, mas os golpes continuavam chegando. Claro, eu compartilho a culpa quando dei a ela outra chance e escolhi o caminho fraco, mas agora eu não tinha remorso e era minha vez de revidar. E então veio o último golpe nuclear, quando meu advogado chamou Natália para testemunhar. Quando Natália se levantou, minha esposa ficou ainda mais pálida e eu não pude conter meu sorriso. Sob o questionamento do meu advogado, Natália confirmou sua identidade, reconheceu seu emprego anterior no mesmo clube que Jéssica, minha preciosa esposa, e compartilhou suas percepções sobre ela. Natália revelou como Jéssica ostentava sua riqueza e confessou ter mentido para o marido enquanto estava bêbada. Quando meu advogado perguntou a Natália sobre uma fotografia em que ela e eu aparecíamos, ela explicou que havia se aproximado de mim para informar sobre a infidelidade de Jéssica e não tinha nada a temer, pois havia deixado seu emprego no clube. Ela esclareceu que a fotografia não era evidência de qualquer infidelidade minha e, para cimentar isso ainda mais, ela produziu uma gravação de áudio de nossa conversa. Enquanto a gravação tocava, a cara da minha esposa caía ainda mais. Ela deve ter assumido que eu não tinha nada gravado e se eu não tivesse, talvez eu teria perdido para sua decepção. No entanto, a verdade foi exposta para todos verem e não havia mais nada para protegê-la. Depois que a gravação foi submetida como evidência, o juiz se voltou para minha esposa e seu advogado com uma expressão severa. Ambos os lados apresentaram seus casos e argumentos em relação à pensão alimentícia. Se houver alguma declaração adicional que vocês gostariam de incluir, por favor, façam antes que eu dê minha decisão. Eu esperava um acesso de raiva da minha esposa, mas ela permaneceu em silêncio, com o rosto enterrado nas mãos. Sua família e até mesmo seu advogado olhavam para ela com decepção e nojo. O tribunal caiu em silêncio antes que o juiz falasse novamente. No caso da provisão de pensão alimentícia, determinei que a autora não tem motivos para exigir pensão alimentícia. A petição de divórcio é concedida e assim, eu fui divorciado e um homem livre. Saí daquele tribunal sorrindo como uma criança que acabou de pegar o último doce da loja. Nunca mais falei ou vi Jéssica novamente. O momento foi agridoce. Quem eu estou enganando? Foi apenas doce.
A única parte amarga foi a realização de que eu havia passado tanto tempo com uma pessoa como ela. E quanto ao meu investigador particular, bem, ele me salvou. Ele me tirou de uma avalanche de mentiras e enganos, salvando mais do que apenas minha carteira. Se houvesse um prêmio Nobel para salvar maridos ingênuos, ele seria o vencedor. Isso é para ele. Obrigado por ouvir minha história. Obrigada por ter assistido até aqui. Não esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar o canal. Até a próxima!